Ponho o Pet, saudar a Natália, a professora Luciana também, agradecer muito o convite. Pelo que eu entendi, seria para falar um pouco da minha experiência, essas questões mesmo em torno das pesquisas qualitativas, né? Bom, nada melhor do que falar um pouco da minha experiência mesmo de pesquisa. Eu achei que essa atividade mais prática seria interessante de conhecer. Então, eu vou fazer uma apresentação, falar um pouco das pesquisas, a minha área de trabalho, e como é que eu fiz essas pesquisas, os principais desafios, as principais dificuldades, né? E o que caracteriza assim, a pesquisa qualitativa na área da antropologia, que eu acho que é esse contato, né, mais denso, relacional com as pessoas que a gente pesquisa, e esse engajamento cada vez mais necessário da pesquisadora, dos pesquisadores com os grupos pesquisados. Então, eu tenho feito, acho que, pesquisas na área, né, da antropologia das políticas públicas, dos direitos humanos, e tenho pensado um pouco nessa relação entre justiça, cultura e subjetividade, né? Eu acabei definindo assim como as perguntas iniciais assim para o meu trabalho, como são institucionalizadas as novas ideias, né, no campo da justiça, e como essas ideias reengendram valores e procedimentos em torno da vida individual e coletiva, e como os agentes envolvidos nessas novas formas de intervenção legal produzem sentidos e se tornam ativos em meio a constelações de subjetividades, práticas de governo e tecnologias diversas de gerenciamento da vida. Então, estou nessa relação, né, entre novas práticas de justiça, tecnologias de governo, como governar a vida, e a questão da subjetividade, como é que as pessoas interagem e se tornam, né, sujeitos ativos nessas configurações às quais eles estão sujeitos, né, ou estão participando. Eu acho que nesse campo de trabalho, eu diria assim que 3 grandes objetivos assim que poderia ser enfatizados, que é uma da visibilidade de certos atores menos conhecidos no campo das políticas públicas, por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, deficientes, né? Agora, mais recentemente, a questão das pessoas idosas, né, com a Covid-19, que é o meu projeto mais recente, né? A questão do subsídio às políticas públicas e também as novas formas, né, de divulgar e de se engajar com a antropologia e com a ciência. Então, eu diria esses 3 grandes objetivos, né, que eu tenho. E essa questão talvez não precise agora para a gente está pensando um pouco mais nas metodologias, mas no campo de trabalho, né, que logo que eu iniciei, fiz meu doutorado sobre as reformas legais no campo da infância e juventude, entrevistando, então, juízes, promotores, técnicos do atendimento, adolescentes infratores e suas famílias, considerados infratores e suas famílias, mas havia 2 campos de trabalho, né, do que se chamava na época de antropologia do direito, que surgiu nesses processos pós-democratização, né? Um era o chamado campo, um campo bem hegemônico, que continua ainda, né, nessa área da antropologia brasileira, que são os estudos sobre a tradição e a cultura jurídica brasileira, os estudos de Roberto Cante de Lima, de Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, que vão pensar nesses déficits de democracia, né, chamando atenção, então, para aquela atualização no sistema legal do paradoxo da mata, né, que existiria então um sistema legal individualista convivendo numa sociedade muito relacional, né? Então, tinha esses estudos que privilegiavam mais essa área, e um outro campo que foi muito influenciado no Brasil pelos estudos da professora Cláudia Fonseca, aqui também da URGS, que foi minha orientadora no doutorado, que eram os estudos sobre a luta por direitos e seus efeitos. De um lado, né, trabalhando com a ideia de sentidos de justiça, que focalizaria a agência dos grupos,
e dos sujeitos, e de outro lado as frentes discursivas, que tinham que ver com as relações e as lutas simbólicas, as formas de dominação, né, e as práticas de justiça, né, que seriam também elaboradas nesse processo e muitas vezes utilizando tecnologias legais, por exemplo, justiça restaurativa, que extrapola mesmo o cenário nacional brasileiro. Então, me vinculei sempre muito mais a esse segundo campo, né, tentando ver essas lutas, né. Eu acho que esse sistema legal, essas tecnologias de governo envolvem muitas lutas de sentido e de significado. Coloquei aqui algumas influências, só para vocês terem uma noção. A professora Cláudia Fonseca, e acho que os orientadores, né, nossos são sempre muito influentes, né, na configuração do nosso trabalho, e eu destacaria a noção mesmo, essa prática da etnografia, que ela tem muito forte, né, como centro da própria antropologia, a dimensão das frentes discursivas, narrativas hegemônicas sobre a infância, e hoje, mais proximamente, a noção de infraestruturas de governo, né. A Laura Nader foi minha orientadora no doutorado sanduíche que eu fiz na Universidade da Califórnia, em Berkeley, com a ideia da economia política dos modelos jurídicos, né, que seria esse papel das hegemonias legais na configuração e reconfiguração da cultura. O Michel Foucault, com toda a noção sobre governamentalidade, biopolítica, né, que Fassan também atualiza sobre políticas da vida, a Sherry Ortner e o João Bill, mais agora o João Bill do que a Sherry Ortner, a gente vai mudando também os autores das nossas influências também com o acréscimo da discussão no nosso campo, né, científico, essa noção de subjetividade, que eu pego mais deles, né, e mais atualmente a Venadasa, a Debra Pohl, o Akhil Gupta, são esses autores que estão pensando a antropologia do Estado, né, e que trabalham com umas perspectivas não transcendentes sobre poder, Estado e governo. Falar um pouquinho para vocês, ficou pequeníssimo aqui, não os focos das pesquisas, mas então, um primeiro, mais próximo do meu doutorado, né? A institucionalização dos novos princípios legais, com meu estudo de doutorado sobre o campo, a formação do campo em torno, né, dos direitos e da defesa e da proteção e da repressão também, né, com relação ao adolescente infrator, em Porto Alegre, que eu fiz de 2001 a 2005, e nesse campo que eu usei uma metodologia qualitativa de observação participante das audiências judiciais, entrevistando atores do sistema de justiça, e também fiz, tentando me aproximar, né, como a gente faz observação participante na cidade grande, na nossa própria cidade, então tentei participar de uma organização comunitária, né, que eu sempre dou essa dica também para meus orientandos, meus estudantes, se liguem em alguma, tentem se colocar em alguma organização, alguma ONG, e eu fui num centro comunitário onde uma das famílias de um adolescente considerado infrator frequentava para tentar chegar, né, mais perto das práticas cotidianas e não ficar simplesmente restrita, né, à análise só daqueles centros mais próximos da burocracia legal no Fórum de Justiça, né? Então, fiz essa pesquisa, também trabalhei com a professora Cláudia numa pesquisa sobre a diversidade dos abrigos de proteção às crianças e adolescentes, e a gente criou uma ideia que depois, posteriormente, agora em 2016, nós também usamos com a pesquisa dos abrigos e albergues para as pessoas em situação de rua em Porto Alegre, foi a primeira pesquisa desse tipo aqui em Porto Alegre, é uma caixa preta, esses abrigos e albergues, e nós utilizamos uma metodologia muito parecida com essa pesquisa lá de 2006 sobre os abrigos para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né, que é tentar perceber a diversidade dessas instituições, tentando ao mesmo tempo produzir um roteiro de pesquisa mais ou menos padronizado para perceber a estrutura dessas instituições, e também os seus funcionamentos, as suas práticas, as concepções daquelas pessoas que atendiam, né? Seja, nesse caso, as crianças e adolescentes, seja, mais recentemente, as pessoas em situação de rua. E, então, nós chamamos essas visitas de visitas etnográficas. Claro que não era uma etnografia,
num sentido estrito senso, era quase uma etnografia a jato, né? Uma incursão etnográfica, mas por que etnográfica? Porque privilegiava essas relações com as pessoas, né? Privilegiava as categorias que as pessoas utilizavam para descrever as suas práticas e a infraestrutura que elas estavam participando, né? Então, eram visitas etnográficas. Isso eu acho que é uma boa solução também, né, que a gente trouxe para pesquisas em instituições onde é impossível que o pesquisador, a pesquisadora permaneça durante muito tempo, a não ser que se engaje como voluntário, né? Então, às vezes, o tempo de duração também da pesquisa ela é muito reduzido frente a um doutorado ou um mestrado. Então, a gente achou que isso manteria o espírito, né, da antropologia, sem que fosse simplesmente uma aplicação de um questionário, né? Ainda dei uma aula na segunda, nas políticas públicas, e a pergunta era o que diferencia a pesquisa etnográfica das pesquisas qualitativas. Nada, porque a pesquisa etnográfica é uma pesquisa qualitativa. Só que nem toda pesquisa qualitativa é uma pesquisa etnográfica, né? Então, a questão da subjetividade, as relações, o privilégio das categorias chamadas êmicas, né? Eu acho que isso tudo, uma tentativa de contatos de mais longa duração ou a perspectiva de de contatos mais longitudinais, né? Por exemplo, tem a pesquisa da Soraya Fleischer agora sobre as mães de micro, onde as pesquisadoras moram em Brasília, mas vão fazer a pesquisa em Pernambuco. Então, passaram cerca de 3 anos, fizeram 6 visitas, e em cada visita permaneciam de 10 a 15 dias em Pernambuco, né? Tentando não só aplicar questionários, mas também acompanhar as mães nas suas atividades de visitas a fisioterapias, a clínicas médicas, etc. Então, essa vamos dizer assim, né, essa característica etnográfica das pesquisas qualitativas, de alguma forma atualizando aquela metodologia mais tradicional lá do Malinowski, né? Mas então, voltando aqui, isso é uma questão que eu acho que o tempo, né, das pesquisas etnográficas se modificou, né, frente a 1922, né, quando Malinowski acaba escrevendo, mas se mantém ainda essa tentativa de aproximação com as categorias das pessoas, essa imprescindível relação subjetiva das pesquisadoras e dos pesquisadores com as pessoas que estão pesquisadas, né? Então, eu salientaria isso. Depois fiz um foco, né, sobre economia política dos modelos jurídicos, sobre justiça restaurativa, fiz a minha pesquisinha de pós-doutorado, que também participei dos encontros, né, de técnicos da justiça da infância e juventude, de fóruns de pesquisas, tentando a todo momento fazer uma pesquisa que eu pudesse dialogar também com as pessoas já no momento da pesquisa. Então, ressaltaria nesse caso essa troca entre pesquisadora e as pessoas que estavam trabalhando na justiça restaurativa, uma troca que não se fazia simplesmente com a entrega, não se fez, né, com a entrega do resultado final da pesquisa, mas sim ao longo desse processo da própria pesquisa, que eu acho extremamente importante, embora às vezes não seja tão enfatizado, né, nas nossas aulas assim, de método. Mais recentemente, então, né, um foco nas moralidades e subjetividades das práticas de governo, e ressaltaria, então, essa pesquisa com as pessoas em situação de rua, que eu iniciei a fazer quando fui convidada pelo professor Ivaldo Gellen, da Sociologia, para fazer a coordenação do censo da população de rua em Porto Alegre desde 2008. Né? Foi uma coisa que eu não estava trabalhando com esse assunto, eu tinha acabado o meu doutorado, estava ainda me inserindo profissionalmente, ele me convidou, aceitei de boa, né? E foi um grande desafio, porque mudei aí totalmente, né, a área, não a área, porque ainda permanecia com essa questão das políticas, né, e as tecnologias legais, mas mudei completamente o universo, né, de estudo trabalhando com as pessoas em situação de rua. Então, participei desses censos de 2008, 2011 e 2016, que foram absolutamente desafiadores, né, desafiadores por um outro fator, não só
sobretudo, dois fatores, né? O primeiro é que era uma pesquisa que tinha que ser sempre feita em diálogo com públicos muito diversos. Pesquisadores, né, o público acadêmico, os estudantes, os colegas, profissionais das políticas públicas, técnicos e monitores do atendimento, e as pessoas em situação de rua. Então, imaginem o que foi esses três públicos que não se encontram muito facilmente. A gente tem essa redoma, né, que cada vez mais está diminuindo. Eu acho que a universidade tem um papel público importantíssimo no Brasil, principalmente no momento contemporâneo, mas são públicos que não estavam acostumados a se encontrar. E para realizar a pesquisa também fizemos algumas questões metodológicas que eu acho que é importante a gente falar aqui para vocês, porque era uma pesquisa gigantesca, envolveu muitos estudantes, só para ter uma ideia, foram uns 30 estudantes nessa pesquisa de 2016, 7 facilitadores, pessoas em situação de rua que acompanhavam as equipes para tentar facilitar a entrada dos pesquisadores, encontrar os melhores locais para entrevistar as pessoas, aplicar, né, nesse sentido era um questionário, e mais todo um público, né, um profissional de atendimento que a gente inseriu também como parte da discussão até mesmo do questionário. Então, houve uma metodologia que tinha que, ao mesmo tempo, dar conta dos interesses de variados públicos, né? E desde a primeira pesquisa em 2008, a gente foi aprimorando isso depois, mas as pessoas em situação de rua já participavam, né, lendo o questionário, mudando a linguagem, vendo se aquilo ali tinha sentido ou não, né? Essa representação, ela ficou politicamente muito mais definida com a criação no Rio Grande do Sul do Movimento Nacional da População de Rua, em 2012, o que reconfigurou também as nossas próprias relações com esse universo de estudo, né? Sempre foi uma relação bastante tensa, né? Não vou mentir para vocês. Uma das grandes questões ao fazer essa pesquisa foi que a gente já sabia que direto esses números seriam criticados, né? Porque toda a ideia do movimento é construir uma grande visibilidade e até porque há também uma ideia de que uma dinâmica política que eu acabei estudando, não apenas, né, com essas pesquisas censitárias e a parte da antropologia, que eu vou falar depois, mas também com outros projetos de pesquisa e projetos dos meus próprios estudantes não, né? Dos estudantes que eu orientei, que fizeram trabalho junto com o Movimento Nacional da População de Rua, com Boca de Rua, e têm se engajado muito efetivamente também na luta política, né? Então, esse é um campo que exige dos pesquisadores um engajamento político muito forte. Então, a partir dessas pesquisas, a gente foi vendo que eu digo, que eu chamo num texto como uma luta, né, que é a partir do Estado e contra o Estado, uma luta por direitos que eles fazem, né? Então, é a partir da universidade também, a partir das pesquisas, a partir do interesse dos estudantes, a partir das outras visibilidades, né, dos encontros, dos seminários sobre direitos, que eles fazem a luta, mas também é contra isso, né? Contra um certo engessamento que isso implica, e que a gente sabe que as pesquisas censitárias também fazem, porque elas são um retrato, né, não dinâmico daquele universo em um determinado momento, né? Então, já se sabia que haveria muitas críticas, né, como realmente houve em todas essas versões, né? Eu acho que, em que pese as críticas, o processo da pesquisa foi extremamente interessante. Houve uma visibilidade desse público em termos da Prefeitura de Porto Alegre muito grande. Eu ressaltaria também como um produto o primeiro texto escrito pelo Movimento Nacional da População de Rua e pelo Boca de Rua, num livro acadêmico, né? Então, vejam que isso é pouco usual, assim. Então, existe aqui uma entrevista, né, onde os estudantes que eram bolsistas na época do meu projeto dizem, mas como é que vocês acharam da pesquisa? E o movimento diz, nós
queríamos sim, o censo é importante, queremos que isso entre, inclusive é uma demanda para o censo do IBGE, né? E o Boca de Rua, né, mas teve problemas muito importantes na pesquisa, entre os quais os pesquisadores só fizeram um mapeamento pela FASC e não pelas pessoas em situação de rua, né? Isso, na verdade, saiu a publicação, claro, a gente se defende na introdução também, continuando o diálogo com o próprio movimento, né? Dizendo que, na época, houve uma posição oficial do movimento que as pessoas em situação de rua não iriam participar do mapeamento inicial, né, da pesquisa dos locais onde as pessoas em situação de rua ficavam, em função de não querer identificar aqueles que não quisessem ser identificados pela própria pesquisa. Então, isso foi um compromisso escrito em ata oficial do movimento, mas que depois também se voltou contra nós, como se não tivéssemos feito a procura do mapeamento por essas pessoas, né? Tivemos que trabalhar realmente com o mapeamento da FASC. Né? Então, essas são algumas dessas questões que eu digo são desafios, né? Nessa pesquisa eu ressalto muito essa diversidade de públicos, mas uma vontade também que a universidade se renove a partir desses próprios desafios, né? Nós tivemos em todas essas versões da pesquisa cursos de extensão destinados a esses variados públicos. E na última, de 2016, tínhamos um curso sobre população de rua, que nós dissemos, precisamos ouvir, né, as pessoas em situação de rua, nós temos que colocar eles na frente do ILEA, não como ouvintes, né? Isso faz que teve alguma resistência para aceitar, mas a gente forçou. Então, eles participaram enquanto representação na pesquisa de variadas formas, num grupo de acompanhamento da pesquisa, no curso de extensão como palestrantes, como facilitadores também, né? Então, tem essa questão bem interessante que eu ressaltaria dessa experiência de pesquisa, mas com grandes desafios, né? Que são esses próprios dessa incorporação e dessa ideia, né, de uma aliança entre os grupos políticos das pessoas em situação de rua e a pesquisa acadêmica, né? Isso é bastante tenso, embora seja uma aliança política bastante importante, que eu acho que eu quero e os estudantes querem muito continuar, né, a fazer. E agora, então, mais recentemente, o foco seria em políticas públicas, legibilidade e formas de mobilização política, e aí tem 2 projetos que eu estou envolvida, um que é coordenado por mim, que participa a professora Cláudia Fonseca, a Valéria Alves, que é uma pós-doutoranda aqui na URGS, na antropologia, Helena Fitz, Lucas Bessen, e 2 professoras da University College of London, Sarah Gibbon e Kelly Robinson, sobre deficiência, que também foi um campo, né, novo para mim, bastante novo, que eu ainda estou tentando compreender, né, melhor, e a partir de uma oportunidade de uma bolsa, de um financiamento da Inglaterra, né? Então, começamos a fazer, e eu vou falar um pouquinho da experiência de pesquisa sobre isso. Tivemos que parar agora com a Covid, né? Mas tinha uma ideia interessante também sobre essa questão. E a segunda é uma que a gente está iniciando agora, coordenado pelo professor Jean Segata, né, da antropologia, a Covid-19 no Brasil, análise e resposta aos impactos sociais da pandemia, que é financiado pela FINEP, é o projeto Covid Humanidades, é uma das únicas equipes do Brasil das humanidades trabalhando com esse tema, porque os recursos, na maior parte, foram para as áreas médicas, né? E então é um grande desafio também, né? Perceber a nossa própria contribuição nessa questão na análise das respostas à pandemia, né? É um projeto mais amplo, eu estou engajada junto com a professora Séries Victora e outras pesquisadoras na análise da população de idosos, né? Que eu comecei a chamar a população com mais de 60 anos, porque a própria definição de idoso também pode ser problematizada, né? Então, são esses os projetos. Aqui tem uma questão mais de investimento analítico, então a noção de legibilidade, que são essas formas de inscrição
estatal que se realizam por classificações, simplificações e padronizações de população, por exemplo, quem são as pessoas em situação de rua? Né? Quem são as pessoas deficientes? Quem são as deficientes? Isso implica definições sobre identidade, mas implica também recursos, né? Recursos e acesso a determinados programas e projetos de intervenção. Né? Me interessa saber como é que uma determinada população é inserida, é classificada, e aí, tanto na questão da população de rua, mas também essa discussão sobre deficiência. Né? A própria noção de tecnologias de governo, que é uma inspiração bastante Foucaultiana, né? Que são essas formas, técnicas, modos, projetos destinados a governar determinadas populações. E, mais recentemente, aquilo que o antropólogo João Bill, da Universidade de Princeton, fala de antropologia do devir, que é um privilégio das pessoas, um privilégio das formas incompletas, né? E ele, então, problematiza um pouco essa analítica mais fechada sobre o poder do Michel Foucault, trazendo, então, a própria antropologia e a análise das categorias das pessoas para o centro do debate das políticas públicas, né? Bom, eu queria falar, não quero me estender tanto, sabia que eu botei muitos slides, né? Então, eu não sei como é que vocês querem, se eu continuo, se vocês têm alguma pergunta, se eu vou falando um pouco dessas metodologias, desses projetos. Eu acho que a gente pode continuar, professora. A gente pode dar uma abertura para as perguntas no final daí. Tá ótimo. Então, os projetos atuais tem um que já devia ter sido acabado. Aquelas coisas que não é tão prejudicial, porque a gente acaba continuando acompanhando. Nosso projeto vem desde 2015, que é chamado de o projeto do livro, que é um projeto que a gente quer fazer, né, um livro específico sobre a vida e a luta do Zé e do Cícero, que são duas pessoas em situação de rua, que a gente conhece desde 2015, na verdade desde antes de 2015, mas a gente começou a sistematizar esses encontros, né, a partir de 2015, e nós temos já um material de vídeo, nós fizemos algumas saídas muito interessantes com eles, e falta fechar, né? Começamos a nos dar conta que o livro talvez não fosse tão interessante, que um vídeo ainda seria melhor ainda, desse material que eles pudessem usar nas suas formas de luta política, né? E esses outros dois projetos que eu quero contar um pouquinho para vocês, como é que a gente está pensando, e esses dois eu acho que entram na questão de como fazer antropologia ou pesquisa qualitativa, etnográfica na pandemia. Já que uma das questões, né, bem clássicas da antropologia são essas interações face a face, né? Falando um pouquinho do projeto do livro, é um acompanhamento, né, que se deu a partir de um projeto de extensão aí de 2013 sobre moralidade e subjetividade das pessoas em situação de rua, e a ideia então é produzir um material que seja acadêmico, mas que seja plenamente feito numa linguagem mais acessível para um público mais amplo, né? E que possa ser também uma linguagem de luta política para as pessoas em situação de rua, né? Principalmente para o Cícero e para o Zé, mas que tem esse triplo objetivo: diminuir estranhamento sobre quem são essas pessoas em situação de rua. Hoje em dia a gente ainda tem muitos mitos, né? Vimos alguns sendo atualizados agora com a Covid, dizendo que eles têm uma vida tão difícil que eles não vão pegar a Covid, né? Que é uma bobagem da marca maior. Mas essa diminuição do estranhamento, que é uma questão clássica da antropologia, um registro das suas histórias mesmo, né? Suas narrativas, suas perspectivas, e um conhecimento sobre a cidade e as práticas de governo a partir da perspectiva deles, né? Então, é esse o objetivo. A gente acabou se encontrando várias vezes, né? Vendo os locais onde eles já moraram, onde eles frequentam. Então, tem ali encontrar um amigo aqui, a gente indo almoçar, depois dessas visitas aqui na URGS, né? Então, foi assim, variadas encontros onde a gente tinha por objetivo: agora vamos falar sobre violência, né? O que vocês contam? Agora vamos falar sobre a ida para a rua, o que vocês contam? Agora queremos conhecer os lugares onde vocês moravam, né?
daí eles iam e levavam. Mas essa atividade mais específica de pesquisa já vem de um cenário maior, de um engajamento maior, que começou lá com o censo criticado, né, com aquele produto burocrático que é o censo, de quantos moradores de rua tem em Porto Alegre, mas que não parou aí, né, que continua, abriu uma rede de outras pesquisas de extensão que fez com que, por exemplo, né, houvesse essa aula aberta no Campus do Vale em abril de 2014, onde as pessoas em situação de rua falavam, né, deram uma aula aberta. Eu me lembro desse momento, que foi um momento muito interessante para os alunos de ciências sociais. Nunca as pessoas em situação de rua tinham ido enquanto grupo a frequentar o Campus do Vale. Me lembro que eu fiquei bastante ansiosa se haveria algum problema com policiais, alguma coisa desse sentido, mas foi fantástica a aula. Eles se sentiram muito reconhecidos de estar no lugar da universidade e falar sobre suas experiências de vida. Então, foi um ato que eles depois contaram como um ato de reconhecimento, né? Eles gostaram muito, visitaram, então, a gente fez uma caminhada mostrando, né, o Campus do Vale, o Centro Acadêmico e outros locais. Também, essa atividade mais específica da pesquisa faz parte de um engajamento maior, que eu contei com uma rede de estudantes que se mobilizaram e participam há muito tempo, e já participam do Boca de Rua e do Movimento Nacional da População de Rua, né, que tem o Bruno Fernandes, aqui é o Cícero de novo, né, mas que colaboraram nas reportagens do Boca de Rua, tirando fotos e etc., né. Fizeram também uma participação na Escola Porto Alegre, também, que é uma escola especializada em população de rua, né? E toda essa proposta de pesquisa, de fazer um livro, tem muita inspiração naquele livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, né, do Davi Copenau e do Bruce Albert. A gente teve essa ideia de fazer um livro quando a gente leu, né, em 2015 esse livro, achamos fantástico, né? E era a ideia de uma antropologia reversa, ou seja, a gente não está buscando que eles, né, nos digam as nossas informações, mas a gente quer aprender, né, com eles, essa ideia de possibilitar alianças por esse encontro. E eu gosto muito de trazer alguma citação do imperativo indissociável do trabalho etnográfico, que o Bruce Albert fala também no seu trabalho, né? Fazer justiça de modo escrupuloso à imaginação conceitual de meus anfitriões. 2. Levar em conta com todo rigor o contexto sociopolítico local e global com o qual a sua sociedade está confrontada. E 3. E, por fim, manter um olhar crítico sobre o quadro de pesquisa etnográfica em si. Né? Então, eu acho bem interessante, porque a pesquisa etnográfica não é fácil, não é romantizada lá Malinowski, ainda mais nesses campos das políticas públicas, né, e de luta por direitos, e muitas vezes a gente não acaba falando, né, dessas dimensões. Vou falar um pouquinho, então, também o segundo projeto, que é esse projeto sobre deficiência. Ele envolve capacitação maior minha e dessa nossa equipe sobre o tema da deficiência, então muitos cursos sobre isso, agora na graduação tem uma disciplina, temas em antropologia social, que é sobre deficiência, né? Professoras de Londres já vieram aqui também fazer um curso, e o projeto também, ele parte das pesquisas mais particulares de cada um, mas também fizemos uma proposta no início do ano, que seria um projeto de pesquisa e extensão, né, chamado Contando Histórias, Memórias do Morro da Cruz, ou BBB do Morro. Esse BBB do Morro já veio na ideia do Eduardo, que é um educador no centro comunitário, né, o Coletivo Autônomo Morro da Cruz, onde nós escolhemos fazer uma aliança para possibilitar a execução desse projeto, tentando conhecer como é que é viver com deficiência em cenários de precariedade social, né, como é o Morro da Cruz. E nós tivemos a ideia, então, de começar de uma forma entender o contexto,
antes de focar explicitamente na deficiência. Então, a gente ia trabalhar com as crianças inscritas nesse trabalho do coletivo Morro da Cruz, fazendo, então, uma atividade de gravação de vídeos que elas pudessem fazer, gravação de vídeos, gravação de áudios, falando um pouco sobre a sua vida, a sua unidade familiar e os impactos da Covid-19. Só que, né, então, isso implicava também, né, vou passar aqui, implicava a produção de uma modos interessantes de comunicação, né, porque esse projeto, e aí que está, vamos dizer assim, a complexidade, ele foi todo mediado. Então, eu quero dizer assim que não éramos nós pesquisadoras para chegar no morro para pesquisar, mas ele foi mediado pela própria associação comunitária, pelas pessoas que já trabalhavam na associação, e fundamentalmente a gente estava trabalhando com o Eduardo, que era um educador e um morador da própria associação, né? Era um projeto que a gente comprou, então, 5 celulares e que as crianças poderiam, então, receber esses celulares, ficar por 5 dias e tentando, então, fazer atividades, gravar coisas, assim, para que fosse registrado, que depois seria usado em trabalhos acadêmicos, mas também como um vídeo, né? Um vídeo sobre o Morro da Cruz, né? E então, para fazer essa atividade, a gente pensou como fazer, né? Então, a gente colocou um pequeno vídeo da equipe, todos nós nos apresentando, em cada celular. Eu acho que não vai dar tempo, mas é bem interessante. A gente fez uma linguagem também para criança, uma linguagem mais divertida. Então, legal ver a professora Cláudia Fonseca falando assim para, oi, sou Cláudia, né? E a gente, então, apresentava a nossa família também para provocar que eles, né, fizessem essa apresentação também. E também cada criança ganhava um bloquinho de anotações, que ficou um caderno lindíssimo. Eu tentei achar aqui, meu computador está muito sem espaço, não consegui trazer, mas o Eduardo, ele faz desenhos, né, grafite, e ele fazia um caderno personalizado com o nome de cada criança. As crianças amaram esse caderno e que elas podiam também desenhar e colocar algum escrito mais específico sobre aquelas nossas questões, sugestões, né, que era basicamente como é que se apresentar a sua família, como é que era a sua casa e quais as mudanças em relação à Covid-19, né? Então, essas são as atividades. Tinha um roteirinho, a gente fez um roteirinho, né? Quatro dias. E tinha também um aceite de participar, que eu pensei que estava colocado aqui, mas não. Aqui, ó. Tinha um aceite, você está recebendo um bloco, a gente dizia o que fazia parte, né, esse projeto. Sim, aceito participar, não aceito participar, né? Esse projeto, quando entrou a bandeira vermelha, nós permanecemos, eu comecei a achar que havia uma troca muito desigual entre nós, pesquisadores, que estávamos nas nossas casas, e o Eduardo, que tinha que circular para entregar os celulares e pegar os celulares de volta. E começamos aquilo, embora eu tenha ido lá no morro para entregar o material para o Eduardo umas 2 ou 3 vezes, e vi que havia uma vida social bastante grande acontecendo no morro, né? Um pouco a gente já questiona isolamento para quem, né? Que foi feito, mas a gente começou a ficar com muitas dúvidas éticas, né? Sobre como manter o projeto na situação da bandeira vermelha. Então encerramos, né? E provisoriamente esperamos retomar, né? Talvez sem os celulares e simplesmente pela aplicação, né, de algumas questões via telefone, né? E um pouquinho só nessa última questão, esse último projeto que é agora, a Covid-19 no Brasil, análise e resposta aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde pouco no isolamento social. A nossa é a população de idosos, né? A questão orientadora do projeto: quais são os impactos sociais da pandemia sobre o brasileiro como um todo, em específico sobre os profissionais da saúde na linha de frente, grupos vulneráveis em situação de isolamento,
e a nossa é, né, nesse eixo que eu estou trabalhando, é com os idosos. O que a gente fez inicialmente? Como achar os idosos? Vamos pegar cada um conhecido nas redes, né? Então a gente pegou assim, a Natália sobre a receptividade das crianças do outro projeto. Oi, prof. Então, Oi. essa pergunta foi feita no Facebook pela Jéssica Pacheco. Aí ela colocou, acredito que seja assim do projeto anterior, como foi a receptividade inicial da população. Foi maravilhosa. Foi muito boa, né? As crianças se interessaram muito. Além da o Eduardo entregava os celulares e a gente mantinha um contato então com a família via WhatsApp, né? Dos nossos celulares para o celular da mãe ou do pai ou dos responsáveis, né? Foi toda uma definição, por isso que eu digo, essa pesquisa foi totalmente mediada com a população da associação comunitária, porque houve muitas reuniões entre nossa equipe do projeto e a equipe da associação. A presidente da associação é a Lúcia Scalco, que é uma antropóloga, mas trabalham lá também pessoas locais e pessoas que trabalham com a área da psicologia, e essas pessoas foram muito, nós ligamos para os líderes comunitários, falamos, explicamos a pesquisa, mandamos um vídeo também para o grupo de pais de WhatsApp, porque essas atividades da associação não finalizaram. Então, as crianças todos os dias tinham que trabalhar, fazer essas atividades educativas. Uma das coisas que a gente leva ainda para refletir é que o nosso projeto tinha, vamos dizer assim, uma entrada que estava localizada nessa associação, né? Então, nós também fomos identificados como educadoras, não necessariamente como pesquisadoras, né? Pesquisadores. Então, tinha essa ideia que também é uma associação que distribui alimentos, que proporciona cursos para a população. Então, tinha um pouco essa ideia de que essa participação, embora voluntária, ela, de alguma forma, poderia ser, e talvez fosse em alguns casos, né, uma espécie de um agradecimento moral sobre o próprio trabalho da associação, né? Então, isso a gente começou a levar em conta que numa situação onde não há esse isolamento e a gente não fica tão nessa relação mediada, né, com esses outros atores, isso a gente resolveria com os nossos próprios contatos e etc. Nessa situação, né, o projeto ficou muito identificado com a própria associação, né, a associação do coletivo do Morro da Cruz. Mas eu acho que isso ainda, com a nossa prática de pesquisa, seria possível, de alguma forma, não reverter, né? Porque é impossível, nós entramos por esse eixo, e aí tem essa questão, mas pensar em alternativas de continuidade que não fosse tão específica com a associação, que era sempre a nossa ideia. A associação seria uma forma de inserção, mas a gente se liberaria, né, com o desenvolvimento da pesquisa, focando nas famílias com as pessoas com deficiência, que era o nosso foco mesmo, né? Embora a gente quisesse conhecer um pouco esse ambiente. Já tinha outras pesquisadoras do nosso projeto que já trabalhavam com o Morro da Cruz, como Helena Fitz, né? A própria Cláudia Fonseca também fez algumas inserções lá, num projeto sobre o programa Fome Zero. Então, não era um campo totalmente novo para algumas de nós, né? Para mim, sim, era um campo novo, e a experiência era nova, que a gente tentou experimentar com essa produção antropológica, né? O Eduardo ficou muito interessado, ele já queria saber como é que se fazia antropologia. Ele era um antropólogo nato, né? E a gente via isso
coisas que ele comentava, ele ficou muito interessado, né? E houve alguns retornos iniciais muito legais, né? Aí a gente fez um novo roteiro para a continuidade dessas relações, porque a gente achou que somente aquilo ia ficar quase um survey. E aí, então, a gente fez um roteiro de maior densidade para ir sendo aplicado, sendo colocado naquelas famílias onde houvesse a maior participação, né? Mas foi muito boa a receptividade, até porque, como a Lúcia Scalco, ela é antropóloga, outras pesquisas antropológicas já foram feitas no Morro da Cruz, né? Como Rosana Pinheiro Machado, como a da própria Helena Fitz, e da própria Lúcia Scalco, né? Então, as pessoas também é um campo de pesquisa interessante, né? Então, esse outro projeto da Covid sobre idosos, a gente acabou pensando nas redes de grupos de idosos variáveis, com perfis variados, que nós conhecíamos. Então, eu mapeei nas minhas redes de conhecido uma rede de dança circular vinculada às igrejas, uma igreja católica. Mariana Piccolotto, ela faz pesquisa sobre religião pentecostal, então ela entrou com 2 pesquisas pelas redes de duas igrejas pentecostais. A Caroline Sarmento está investigando a entrada em idosos que trabalham em reciclagem, né? Então não ficaram isolados, continuaram trabalhando, né? E Mona Lisa Siqueira e Tassiele, são pesquisadoras de Santa Maria, encontraram uma entrada via universidade, projetos da universidade, e onde são 180 idosos já cadastrados nessas atividades, né? Então, nós fizemos esse mapeamento, fizemos uma pequena apresentação de pesquisa, que eu acho que sempre é interessante de fazer uma cartinha explicando o que é a pesquisa, seja para entregar ou para falar oralmente, eu indico que isso seja feito, e aqui estão nossos telefones, e-mails, explica o que é a pesquisa, e também pergunta se você aceita participar, né, que é o consentimento oral gravado, né, que a gente faria por telefone. E aí fizemos um pequeno roteiro, porque é uma pesquisa ainda exploratória, depois a gente vai fazer, a nossa ideia é ter uma abordagem longitudinal, né, onde nos 15 meses da pesquisa nós vamos conversar com essas pessoas, as mesmas pessoas, cerca de 6 vezes, né? Então, primeiro, a caracterização da pessoa pesquisada, redes e modos de proteção e cuidado, percepções de risco e sentidos da pandemia. Amanhã a gente vai ter o primeiro encontro daquelas conversas iniciais que foram feitas pela Mona Lisa e pela Mariana Piccolotto. Mas também acho que um desafio muito grande que é fazer pesquisa online. Essa pesquisa foi encomendada pelo FINEP, para o professor Jean, e foi dito explicitamente que ela tem que ser online, né? Ela não está previsto nenhum tipo de interação face a face. Então, tem que ser toda ela online. Eu acho que isso é um grande desafio para a área da antropologia, né? Exatamente porque a gente preza por esse contato mais denso, mais cotidiano, mais de longa duração, e com esses engajamentos subjetivos que também acontecem. Não é impossível, né? Tem textos aí, o professor Jean é um dos grandes pesquisadores nessa área da cibercultura, mas que vão falar que a gente tem que, sim, interagir, tem como participar desse cotidiano, por exemplo, através dos grupos de WhatsApp, frequentando alguns cursos online, etc. Então, eu ressaltaria como esse grande desafio que eu acho que nós todos temos que pensar, que é como fazer etnografia online. São essas as questões que eu trouxe. Uma inspiração final é essa questão da antropologia pública mesmo, né, de tentar fazer sempre uma pesquisa que não seja simplesmente interna à universidade, mas que possa estar sendo também visível, né, à nossa sociedade mais ampla, a grupos específicos, as políticas públicas. Acho que esse sempre foi um compromisso do meu próprio trabalho.
um desafio, né? E nesse projeto da Covid é uma exigência, inclusive, né, que haja um site com atualização contínua sobre os resultados da pesquisa. Isso nos leva a uma reflexão interessante, que é nós não temos mais aquele tempo mais clássico entre o trabalho de campo, a escrita e a publicação dos resultados. A gente tem que fazer essas coisas muito mais, de uma forma muito mais condensada, num ritmo menor, né? Então, isso também transforma a natureza mesmo do trabalho qualitativo etnográfico, né? Então, que é uma outra questão, que é a temporalidade e essa condensação, né, de atividades que outrora eram feitas de uma forma mais separada, né? Então é isso. Não sei, falei demais aqui, mas se tiverem questões. Capaz, foi ótimo. Adoramos conhecer as tuas pesquisas, os teus trabalhos. E eu ia comentar que o bate-papo está aberto ali para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, ou também, se vocês se sentirem à vontade de ligar o microfone e falar, também pode ser. Agora é aquele momento assim. Quieto. Aquela tensão, assim. A gata tá chorando. A gente está transmitindo pelo Facebook também, então Sim. as perguntas também chegam por lá, né? Uhum. Bom, acho que estamos sem perguntas, talvez todo mundo esteja passando por esse Silenciamento. Eu não sei, assim, até a gente finalizar, se alguém quiser falar também, fica à vontade. Mas, mais uma vez, te agradecer, prof. Esses encontros têm sido muito importantes para nós, como eu tinha dito anteriormente, e tem sido muito bacana, principalmente quando a gente consegue materializar, assim, algumas coisas, como tu trouxe hoje nessa tua fala, trazendo o teu trabalho, né? Porque se a gente ficasse também, às vezes, muito no o que é pesquisa qualitativa, o que não é, quando fazer, como não fazer, talvez a gente não conseguisse ter essa dimensão, assim, que tu trouxe hoje, de talvez de prática, talvez, que a gente possa nominar, né? Nomear, talvez. Sim. Mas essa coisa, assim, de vivência mesmo, de experienciar, de passar por esse processo, por esse momento e pela reflexão sobre esse momento, né? Isso que eu achei mais interessante do que tu trouxe aqui. Eu gostei bastante do trabalho que tu comentou sobre não, mas com a população de rua. Inclusive, eu tenho esse livro que tu mostrou aí. Eu não sei aonde eu consegui ele, mas quando tu mostrou, eu lembrei que eu tenho ele de algum lugar, assim, eu acho que. Isso, Sim. a capa vermelha. É.
Aham. Isso. Acho que eu consegui ele na prefeitura. Acho Tem que uma sim, biblioteca ele lá. foi doado, né? Aham. Isso, tem uma biblioteca lá e eu lembro que eu passei por lá e peguei vários livros, assim. E o livro, deixa eu contar uma fofoca do livro também, para não dizerem que é muito difícil esses diálogos, né? É muito, muito, muito difícil. O livro, ele tem artigos de profissionais mostrando as experiências, né, dos projetos com relação à população de rua, tem as experiências deles, a representação política, e tem os resultados das pesquisas e o texto mais acadêmico. Mas, para nós escrevermos a apresentação que era para ser uma espécie de introdução ao livro, quem organizou foi eu, professor Ivaldo, e Simone Rita dos Santos, que é uma antropóloga, mas que trabalha na FASC. Nós brigamos. Nós brigamos, né? Nós não conseguimos escrever. Porque no fim a FASC começou a fazer exigências e exigências com relação ao tempo, e muitas vezes não reconhecendo certas especificidades do trabalho acadêmico, gravando as reuniões, fazendo atas, assim como e burocratizando, né, muito, no meu entender, é claro que cada um tem a sua interpretação, mas era um grupo que sempre, tinha um grupo de acompanhamento à pesquisa, né, que tinham as pessoas de estação de rua, os técnicos da prefeitura e nós acadêmicos. E começou a ser tão burocratizada aquela atividade, em vez de pensar sobre conceito e etc., começou a questão do tempo, isso e aquilo, que as pessoas de estação de rua saíram, né? Não quiseram mais ficar lá discutindo quando é que ia entregar o pagamento, o segundo relatório, né? E no final não conseguimos escrever a introdução. Então, só isso eu acho que dimensiona bem. Quem é que escreveu a introdução foi o editor, o Mauro Meirelles, que fez todo o trabalho de estatística. Mas não conseguimos fazer, né? Porque eu me recusei a colocar o nome junto com a técnica e elas se recusaram a escrever o livro sem o meu nome. Então, a solução foi essa. Então, o livro representa realmente uma diversidade de experiências e uma coisa interessante, que é o quanto que a pesquisa acadêmica, nessa relação com as políticas públicas, produz coisas interessantes e produz resultados muito heterogêneos, né? E que é uma coisa que eu acho que tem que ser valorizada, assim, pensar sobre as críticas, né? Manter esse olhar crítico sobre a pesquisa etnográfica, e continuar a fazer essas relações. São muito inspiradoras, né? Mas são difíceis de viver na hora. Na hora não são fáceis. Mas esse livro é bem legal, assim, por causa dessa diversidade, né, de autores, assim. Uhum. É bem bacana mesmo. Oi? Sim. Oi? Minha internet não foi, mas eu vou tentar falar sem travar. Vocês conseguem me ouvir? Dá pra me ouvir? Sim. Aham. Não, eu queria cumprimentar a Natália também, porque o que a gente acaba discutindo bastante aqui no TCC, né, é exatamente essa construção, né, durante as pesquisas, né, que acaba produzindo muita angústia também, né, principalmente, falando a verdade. E eu queria saber, assim, como é que está o andamento agora da pesquisa desse projeto do Covid, né, essa nova experiência de fazer etnografia digital, né, somente sendo digital. E porque agora, com a pandemia, muitos projetos de TCC, mestrado, doutorado, tiveram que se adaptar, né? Então, acho que a experiência que tu está tendo pode contribuir muito para quem está passando por isso também, né? Algumas dicas para compartilhar também. Sim, não, ótimo. Acho que a primeira questão da angústia da pesquisa é alguma coisa que acompanha, né? Então ela é pouco falada, tem alguns textos da Débora Diniz, mais acessíveis, contando, né? Carta a uma orientanda, se eu não me engano, é o nome do livro. Mas
são poucos os trabalhos que tematizam assim, né, essa atividade de como, o que eu tenho que fazer, né, como que eu começo. E acho que esse tempo da pandemia, que a gente pensou que talvez fosse menor, está se alongando, né? Começa a dar uma angústia em relação assim, bom, eu tenho que fazer um TCC. Eu poderia fazer no semestre anterior, né? Mas bom, eu vou fazer no próximo, daí daqui a pouco continua essa situação no próximo, né? Então, eu acho que isso deve ser bastante angustiante. É um pouco o que a gente está pensando também com relação à pesquisa essa do campo do Morro da Cruz, porque pensamos que ia ser uma coisa mais fácil e começou um pouco de pânico e depois agora já estou nessa outra situação de quando é que nós vamos retomar, ou seja, vamos esperar isso o resto da vida? O resto da vida não, mas o projeto também tem um tempo, né, de existência. A nossa primeira, enquanto grupo, não sabíamos, ninguém tinha feito etnografia online, ninguém tinha feito. Então, a primeira questão foi estudar textos, né? O que os textos falam sobre isso? Quem está trabalhando, a gente pegou um texto do Jean, a gente pegou um texto de uma outra pesquisadora, e começamos a ver, né, que sempre é preciso fazer uma relação entre o offline e o online, né? Que é muito difícil fazer só online, nem é recomendado por esse campo mesmo, né? Que tu tem que tentar fazer essas relações, né? Que participar, não adianta. Eu, por exemplo, participo de 2 grupos, não dou mais conta. Eu estava dizendo isso num encontro bem sinceramente, não dou mais conta de nenhum dos grupos. Das pessoas em situação de rua, de um grupo de apoio na época da pandemia, que tem muitas pessoas e tem, assim, muitas mensagens diárias, né? Eu comecei a acompanhar, daqui a pouco eu já não acompanhei mais. E o outro são essas mães e pais e responsáveis das crianças do Morro da Cruz, que também tem muita coisa, né? Mas o ideal é que vocês achem grupos, né, redes de interlocução e mantenham esse contato cotidiano, se quiser, essa etnografia online, também nesses grupos, né? Ou seja, não é só para tu estar lá ouvindo o que eles estão fazendo, que é mais ou menos o que eu estou fazendo nesse momento com a questão da população de rua e com esse grupo dos pais irresponsáveis, porque eu não estou dando conta, né? Mas que a gente tem que interagir como se fosse, né? E assim também nas discussões no Facebook, no Instagram, essa ideia de um outro tipo de interação, mas que tu mantenha a interação, ou seja, que tu se coloque também, a gente não vai só ficar observando, né? Participando nesses grupos. Então, essa é uma das possibilidades. Eu acho que tem um material público bem interessante sobre diversas coisas. Eu indicaria o boletim Ciências Sociais e o Coronavírus, da Unpox. Quer dizer, por um lado a gente tem essa dificuldade, mas por outro lado temos tanto material que está sendo produzido de forma pública que também é um material interessante de ser pesquisado, né? Então, para quem não sabe o que fazer, olha, nesse momento, teve muitos desses boletins sociais do coronavírus por várias áreas de pesquisa, dá muitas ideias, né, não só da antropologia, mas da política, da sociologia, escrevendo sobre alguns eixos de discussão sobre a pandemia e moradores de rua e deficiência. Eu escrevi 2, um sobre deficiência, sobre pessoas em situação de rua. E teve uma proliferação de lives que ficaram gravadas, né, de lives, de podcasts. Então, eu acho que isso é um material interessantíssimo também de ser pesquisado, né? E etnografia de documentos já era uma área dentro, uma possibilidade metodológica na antropologia. Tem textos da Olivia Cunha, da Letícia Ferreira sobre isso, que são bem interessantes, né? Tem uma discussão também, ou seja, o que os documentos podem dizer, né? Isso a Natália colocou. E eu acho que também, para fazer,
assim como uma coisa que, nas nossas disciplinas, o que a gente valoriza mais é essa etnografia mais clássica das interações face a face. Mas tem áreas dentro, né, da antropologia, que é essa da etnografias online, estudos online, que vão dizer é online, offline, e é entrar nas relações, não é só ficar observando. E também a etnografia dos documentos, que vai mostrar o quanto os documentos dizem coisas e como a gente pode aproveitar, né, os documentos nas nossas análises. Então, o que eu tenho dito assim, para os meus orientandos é tentar fazer uma revisão, aproveitar esse tempo, né? Aproveitar para, depende da fase que se está, mas dá para fazer uma boa revisão bibliográfica, né, nesse tempo, dá para fazer uma boa análise de documentos, de lives, de mesas de discussão. Por exemplo, no campo sobre deficiência, aconteceu alguma coisa que proliferou a visibilidade desses atores, né? Eles estão participando de muitas mesas. Não tem um dia que não tenha uma mesa sobre deficiência. Então, eu agora, sem sair de casa, eu tenho muito material, se eu quisesse, né? Trabalhar explicitamente com isso. Né? É lógico que também tem essa outra possibilidade de estar trabalhando com, por exemplo, um encontro no Skype ou em outra questão de um chat no computador, né? Ou mesmo por celulares. Os celulares é aquilo que fica mais acessível. Os idosos que a gente viu em Santa Maria é que muitos deles eles dão o número do telefone residencial. Então, como fazer a pesquisa? Né? A gente vai gravar no Viva, vai botar no Viva Voz no celular e vai gravar essa conversa. Então, tem muitas adaptações aí que são adaptações tecnológicas, né? Que a gente não estava pensando em ainda, né, ter que fazer, mas que sim, temos que fazer. Então, eu acho que depende exatamente do que se quer. Né? Mas eu acho que a etnografia dos documentos, ela se revigora, né? Essa análise dos rituais públicos, dos seminários, né? Das lives, etc. E também essas narrativas mais das pessoas, é claro que não são no mais das vezes, né? Daí sim pesquisam mais um roteirinho mais individualizado de questões, mas também não é, por exemplo, nessa dança circular, se eu quiser agora, que é o meu plano fazer parte, eu posso fazer parte de como é que está se dando as danças, né? As aulas dessas danças circulares. O que nos coloca também uma questão interessante, como cientistas sociais, quem entra e quem sai dessas pesquisas, quem pode participar, quem não pode participar, né? Porque tem um caso, por exemplo, lá no Morro da Cruz, de uma família que não tinha celular, né? Não tinha celular, então era impossível. Era exatamente os pais do menino autista, que era o nosso grande interesse também, né? De pesquisar o tema. E então teve que ser feito o contato, a pesquisadora Valéria Aidos, que fez o contato via o telefone da irmã do menino, né, que não morava na mesma casa. Então, acho que sempre é preciso pensar essas mediações da pesquisa. Mas eu acho que não é impossível, eu acho que tem boas coisas, tem muitas pesquisas aí sendo feitas. O que eu diria, né, como estudante de ciências sociais, não fique só nesses surveys de Google, ali que está cheio, né? Eu acho que a nossa ideia um pouco é fazer essas pesquisas mais longitudinais. Então, pode ser um questionáriozinho pequeno, ninguém vai querer ocupar o tempo, né, muito da pessoa, mas que vocês, 6 meses, deixa eu acompanhar 10 pessoas em 6 meses e ver de 15 em 15 dias eu ligo, né, eu vou fazer uma relação. Eu acho que pode ser online, mas não precisa ser surveys, assim, não precisa ser essas coisas, se for qualitativa, com inspiração etnográfica, né? Então, acho que investir nessa ideia longitudinal das pesquisas pode ser interessante nesse momento, né? Inclusive para ver o processo mesmo, né, da incorporação da pandemia com essa variável tempo, que é bem interessante também, né?
Isso. Ai, muito obrigada, professora. É muito necessário, né, falar dessas experiências que a gente está tendo agora, né? Enfim. Muito, muito, porque reconfigurou tudo, né? Ninguém imaginava. Sim, sim. Uhum. Por exemplo, tem um estudante que queria, Gustavo, ele estava pesquisando saúde mental. Aí ele ia aí nos usuários e disse, não, agora você tem que investigar os médicos. Eles são muito mais acessíveis nesse momento, né, do que os usuários dos serviços. Porque os médicos são registrados e etc, né? Então, tem que procurar o que é mais estratégico em cada pesquisa fazer agora. Sim, sim. E ter resiliência, né? Que todos sairemos. Verdade. Acho que o lado bom disso é essa produção de outros materiais não estritamente acadêmicos. Por exemplo, esse boletim de Ciências Sociais e Coronavírus, que as orientações já diziam, não escrevam só para cientistas sociais, né? Então, acho que é uma coisa bem interessante, que a gente, enquanto área, né, está ganhando também com esse aprendizado, eu acho, né? Isso. Sim, total. Não chegou mais nenhuma pergunta pelo Facebook, então não sei o que vocês acham de a gente encaminhar para o final. Ótimo, acho que sim. Acho que fica gravado e qualquer coisa eu disponibilizo também, né? Aqui o meu e-mail, aqui no bate-papo. Qualquer dúvida, qualquer questão, estou disponível, né? Sim, assim que o Uniconf disponibilizar a gravação, a gente vai postar lá no YouTube, no nosso canal do PET. Tá, Vou até escrever aqui o endereço. Sim. Mas parabéns pelo projeto, muito interessante, acho que vai ser bem legal. Os resultados, assim, acho que começou há pouco, né? A gente está no 5º encontro. Ah, já estão no 5º. Uhum. A gente está fazendo intercalado entre um professor e um estudante que está escrevendo ou que tem acabado de escrever o seu TCC ou o seu TCL. Aí a gente tá no 3º encontro dos professores e vai pro... E teve 2 encontros já dos estudantes. Eu tô abrindo aqui, porque de cabeça, assim, eu não lembro do próximo encontro, assim, já para avisar. Então, a gente tá fazendo de 15 em 15 dias, né? Então, o próximo encontro vai ser dia 29 e vai ser... Ah, sim, claro. Vai ser a conversa com a Andressa Caroli, se eu não me engano. Isso. Caroli é o sobrenome dela. E é sobre o TCL que ela acabou de fazer, fez semestre passado, que o título é Uma Aula Singular. Formação, docência e currículo. E vai ser no dia 29, então, às 17 horas, aqui no MConf. A gente espera todos vocês. E mais uma vez a gente te agradece, professora Patrícia. Obrigada. Muito, muito, muito. Que bom. Eu que agradeço o convite. Entre gatas aqui, entre filha não tava, mas a gata tava. Faz parte agora. Faz parte. Então tá bom. Isso. Um abraço então a todos, sucesso aí nas atividades, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Abraço, pra ti também, tchau. Tá bom. Tchau.